Ouça com atenção, são apenas 7 versos. Eu vou lê-los e depois orar. Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Pai, nós temos a tua sabedoria expressa nesses 7 versos. Eles são preciosos para nós. É o teu ensino, a tua instrução, quando passamos por uma circunstância semelhante à do salmista. E agora que nós temos a tua palavra aberta diante de nossos olhos, confiamos que o teu Espírito Santo nos conduzirá dentro desta verdade. E em nome de nosso Salvador nós te agradecemos. Amém. Talvez na sua Bíblia, a partir desse salmo e até o Salmo 134, haja logo abaixo do número do capítulo uma expressão escrita Cântico dos Degraus. Porque essa expressão está aí. Alguns historiadores consideram que os Salmos 120 a 134, eles eram recitados quando eles subiam os degraus para acessar o templo. Então, por isso está esse título aí. E algumas outras traduções, e esse título, Cântico dos Degraus, não é inspirado, foram os comentaristas que colocaram aqui. Em algumas outras traduções está escrito Cânticos de Romagem, e creio que esta está mais dentro da realidade, ou está mais real quanto ao propósito dos Salmos 120 a 134. Normalmente nós os chamamos de Cânticos de Romagem. Aos judeus, a lei ordenava que por 3 vezes ao ano fossem a Jerusalém. Haviam 3 grandes festas neste período: a Páscoa, ou festa dos pães ázimos, o Pentecoste, ou festa das semanas, e os tabernáculos, ou festa das tendas. E o que os judeus costumavam fazer é frequentar pelo menos uma destas festas. Ou seja, dependendo da distância que você morasse de Jerusalém, e Jerusalém fica ao alto, então eles subiam a Jerusalém. Então e eu creio que isso se adequa mais à história, estes cânticos, vocês sabem que os salmos são cânticos, então estes cânticos que nós numeramos, de 120 a 134, seriam então cantados durante essa romagem. Talvez você já tenha sido um romeiro, ou visto, como temos aqui costumeiramente no nosso estado, uma romagem anual. E então você sabe o que é isso. Eles iam em direção a um local de culto. Agora, eu não vou me apegar a esta questão e nem vou seguir além do Salmo 120, mas o objetivo é estudar esse salmo específico. Mas esses salmos, esse conjunto de salmos, além desta questão, eles têm um ponto muito importantíssimo. Cada um deles traz a descrição de algum tipo de enfrentamento que os crentes naquele período sofreram. Então, cada um deles trata de questões ou de sentimentos que eles experimentaram naquele período, que são expressos nesses cânticos. Alguns deles, como é o caso desse, vai falar de angústia. Esse mesmo Salmo 120, ele vai falar de difamação, de mentira. Alguns outros tratarão de esperança, assim como também de vingança. Outros de alegria, outros de tristeza. Mas o que nós aprendemos nesse conjunto de salmos é principalmente, isso era lembrado à mente deles, como que Deus deseja que nós nos comportemos diante de cada uma dessas circunstâncias. Então, qual é o valor dos cânticos de romagem para nós? É a instrução de Deus. Como você se comporta em tempos de tristeza?
Como você se comporta em tempos de angústia? Como você se comporta diante da vingança de outros ou sua? Como você se comporta diante de circunstâncias onde se requer esperança? Então, o valor prático para nós desses salmos é exatamente entender isso. Como um salvo em Cristo se comporta diante de determinadas circunstâncias. Eu vou tratar hoje do Salmo 120, que fala de como nos comportamos diante da difamação e da mentira. Mas você pode continuar lendo os salmos e se aprofundar na leitura dos demais salmos, até o Salmo 134, observando quais são as condições que cada um desses salmos trata. Então, neste Salmo 120, nós vamos tratar especificamente disto, que o salmista vai tratar agora e que é colocado no verso 2, Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então, ele está vivenciando a experiência da difamação do seu caráter. Ele está experimentando a experiência não somente de pessoas que estão inventando mentiras sobre ele, e isso é a expressão lábios mentirosos, mas também que vem mentir a ele. Notem como a Bíblia ela é detalhista aqui. Nessa questão, nós podemos enfrentar pessoas que inventam mentiras sobre nós, ao mesmo tempo que enfrentamos pessoas que vêm a nós mentir. Então, ele vai tratar desses dois aspectos. Eu creio que isto é de grande importância para nós, e no final, eu quero mostrar a vocês como a prática do salmista, ela é revelada no Novo Testamento, na carta aos Romanos, e na prática que deve ser do cristão. Como eu disse a vocês semana passada, os salmos eles sempre vão ter algumas coisas semelhantes, e o verso 1, literalmente é a forma que o salmo devia terminar, mas ele começa desse jeito para nos lembrar de uma verdade preciosa. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Desde o início nós temos falado isto. O que nós aprendemos nos salmos é que a primeira arma, a primeira reação do cristão, independente da circunstância que ele viva, é clamar ao Senhor. Você é um salvo em Jesus Cristo. Você crê em Deus. Não importa as circunstâncias. Sua primeira atitude, sua primeira reação, o primeiro fato, diante de qualquer circunstância, da minha angústia, clamei ao Senhor. Diante de qualquer fato que desce sobre a nossa vida, esperado ou não, que nos pegue de surpresa, desatentos, ou que nós já guardávamos, na minha angústia, clamei ao Senhor. Esta é a marca daqueles que conhecem a Deus. Deus é sempre o primeiro socorro. Deus é sempre, recebe sempre o primeiro clamor diante de um diagnóstico de uma doença. A quem você clama primeiro? Se você perde o emprego, para quem você clama primeiro? Um problema familiar, problema no casamento. A quem você clama primeiro? Um dia difícil. Você se coloca a reclamar, a murmurar, ou você clama? Ou seja, esse é o grande ensino dos salmos. Um salvo em Jesus Cristo, ele vai clamar a Deus sempre como primeiro recurso. E é isso que sempre nos é ensinado e dito aqui. Agora, observando melhor esse texto, nós, como eu disse a vocês, podemos perceber o que estava acontecendo. O verso 2 demonstra isso. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que o salmista estava enfrentando aqui? Lábios mentirosos são uma expressão que demonstra que as pessoas estavam mentindo sobre ele. Então, notícias falsas, difamações, estavam sendo faladas sobre ele para as demais pessoas. Ou alguém ou um grupo estavam o difamando diante de pessoas que o conheciam. Então, isso é a expressão lábios mentirosos. Mas enquanto eles falavam mentiras sobre ele a outras pessoas, do mesmo grupo, alguns vinham a ele para mentir a ele, ou seja, língua enganadora. Também estavam procurando enganá-lo através dessas palavras. Notem que nós não podemos perder de vista que a mentira sempre tem essas duas faces.
Enquanto a mentira é levada a outros, a mentira é trazida a nós. Nós não devemos ter prazer nenhuma nem outra coisa. Se alguém vem a você difamando uma outra pessoa, ou se alguém vem a você mentindo a respeito de qualquer questão, não há bem nenhum nisso. Não há nenhum bem na difamação ou na mentira, e por isso ele pede livramento diante disto. No verso 1 diz que na minha angústia clamei ao Senhor. Esse fato da difamação e da mentira estavam tornando a alma dele angustiada. Ele estava realmente vendo que problemas sérios seriam colhidos através da mentira e da difamação. Você já percebeu que muita gente nesse mundo já morreu por causa de uma mentira? Você já percebeu que muita gente já perdeu a vida por causa de mentira? Quando eu estava estudando sobre o Nordeste, a cultura nordestina, e fui estudar sobre o cangaço, é interessante isso. Quando Lampião e o seu bando foram mortos, não é? Uma pessoa da redondeza mentiu para um dos braços, para um cangaceiro que era braço direito de Lampião, dizendo: olha, fulano de tal foi quem entregou o seu chefe. E sem saber se era verdade ou não, ele pegou aquele bando dele, eles eram divididos em pequenos bandos, foi até aquela fazenda e praticamente matou todo mundo. Eles matavam por degola, homens, mulheres. Sobrou 2 meninos, que uma das mulheres não deixou matar. Mas todo aquele povo morreu por causa de uma mentira. Eles não sabiam de nada daquilo. Agora, quanto isso se repete na história do mundo? Essa angústia dele era o reconhecimento que era nisso que essas mentiras acabariam. A mentira e a difamação não só separam os melhores amigos, a gente não fala isso, mas também causa a morte e a destruição. E por isso a alma dele estava angustiada. E qual foi a reação dele? Ele claramente vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Sabe o que é clamor? Significa um grito de socorro. É literalmente: me ajuda. É literalmente um brado de socorro. Você olha para Deus dessa forma? Como alguém que você brada em socorro? Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro. Irmãos, quantos de nós não têm a noção da importância disso? De clamar por socorro a Deus em meio aos nossos apertos. Angústia é o aperto da alma. Então, diante dos nossos apertos, realmente um clamor de socorro, um pedido de socorro a Deus. E quando ele usa aqui, na minha angústia, clamei ao Senhor. A mesma que eu disse a vocês na semana passada, a palavra que ele usa aqui, Senhor, é o nome de Deus revelado nas Escrituras. O Deus das Escrituras. Na minha angústia, eu clamei ao Deus da Bíblia. Olhe o que é a atitude dele. Eu clamei ao Deus sobre quem eu leio na Bíblia, sobre quem eu aprendo na Bíblia, que se revela a mim através das Escrituras. No meu aperto, eu dei um grito de socorro ao Deus que se revela nas Escrituras. E o que eu pedi a ele? Verso 2, Senhor, livra a minha alma. Não é normalmente isso que pedimos? Me livra. E o que significa a palavra livra? Remove. Tira essas pessoas da minha vida. Vamos pensar aqui. Se nós estivéssemos enfrentando os mesmos lábios mentirosos e a língua enganadora, qual seria o nosso pedido? O mesmo. Tira essas pessoas da minha vida. Tira isso do meu viver. Sabe, isso me faz lembrar 2 outros personagens do Novo Testamento. O primeiro deles, o próprio Senhor Jesus. Mateus 26, 39, é dito que indo um pouco mais para adiante, aqui está narrando Jesus no Getsemane, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Qual foi o pedido do Senhor? Me livra, remove, tira.
Ele acrescenta: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus removeu esse cálice? Não. Ele pediu. Deus não removeu. O segundo personagem é Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Paulo diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Nós não sabemos exatamente qual é esse mensageiro, mas nós sabemos o que Paulo pediu, verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Qual foi o pedido de Paulo? Remove, tira. Ele fez isso 3 vezes. Não é que ele orou 3 vezes até que Deus respondeu. Ele orou: Senhor, remove. Deus disse não. Segunda vez, ele orou: Senhor, remove isso. Não. Terceira vez: Senhor, remove isso. Paulo era meio teimoso, né? Terceira vez. E o que acontece? O Senhor responde no verso 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não mudou as circunstâncias. Quando você olha para o salmista, ele está sendo difamado e estão mentindo para ele. Deus não mudou isso. Não. Deus não tirou os difamadores e Deus não tirou os mentirosos. Ele não mudou as circunstâncias. Ele não mudou aquilo que estava acontecendo. A resposta de Deus, ao invés de mudar as circunstâncias, foi mudar o olhar do salmista. Ele fez o mesmo com Paulo. Você não vê mais Paulo pedindo para remover o espinho na carne, depois que Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele fez o que com Paulo? Deu um novo olhar. O que ele faz com o salmista? O mesmo. Ele não remove os difamadores, ele não remove os mentirosos, mas ele faz o salmista olhar de uma outra forma para a circunstância, sem tirá-lo dela. Olha os versos 3 e 4. Ele diz então a esses homens mentirosos: que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora? Nota que agora, ao invés de pedir para tirar, ele reconhece a condição dessas pessoas. O que você vai ganhar com isso? O que você vai colher me difamando? O que você vai colher mentindo para mim? O verso 4 responde: flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Sabe o zimbro? Talvez a gente possa pegar uma outra madeira, bem dura, aqui de Goiás, madeiras que dão uma brasa excelente. O zimbro era assim. A brasa dele era uma brasa excelente, não se apagava facilmente. Ele formava um braseiro que durava muito. E por isso ele usa zimbro, brasas vivas de zimbro, que não se apagam facilmente. Então ele diz àqueles homens: olha, sabe o que vocês vão colher? As flechas agudas de Deus. Deus vai tratar disso. Deus vai lidar com vocês. E agora, como que nós encontramos isso no Novo Testamento? As mesmas palavras, no sentido do mesmo comportamento. Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Deus não tirou os difamadores. Deus ensinou Romanos 12, 19 para o salmista. Deus não tirou os mentirosos. Eles continuavam lá. Mas na prática, Deus ensinou Romanos 12, 19 para ele. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de quem? Não a sua ira, a ira de Deus. Deus há de agir, Deus há de responder tudo isso. Agora, sabe qual é o grande problema, irmãos, que nós temos com Romanos 12, 19? É que nós queremos determinar o tempo quando Deus fará isso. Minha é a vingança, eu recompensarei. A nossa imaginação, a nossa mente começa a trabalhar como se Deus estivesse lá no céu já com os raios prontinhos para jogar na cabeça do mentiroso.
Então Deus vai tratar agora com o difamador e Deus vai lançar uma peste na vida dele. É mais ou menos assim que a gente imagina. Só que a ira de Deus não é como a nossa ira. A nossa ira pode ser pecaminosa porque se volta contra as pessoas. A ira de Deus é santa, se volta contra os problemas. Então, ao invés de destruir o difamador, Deus quer mudar o coração dele. Nós não sabemos quando Deus vai expressar a sua vingança se isso não ocorrer. Isso depende dele e do tempo dele. Mas quando Deus responde isso para o salmista, olha o que ele diz a partir do verso 5. Deus não mudou as circunstâncias. Deus não mudou a realidade. Os mentirosos estão ali, os difamadores continuam fazendo o seu trabalho. Então ele diz assim, ai de mim. Pobre de mim. Por que pobre de mim? Eu peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Meseque e Quedar são lugares diferentes. Meseque fica na Ásia Menor, Quedar na Arábia. Sobre Quedar, nós sabemos que ali habitava uma tribo guerreira, um povo hostil, brabo. Ele está dizendo, ai de mim, olha o tipo de pessoa que me cerca. Ai de mim, eu já pedi para Deus e Ele não muda isso. Eu continuo cercado por esse tipo de gente. Gente que procura realmente me destruir. E Ele vai além. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Ele está dizendo assim, olha, faz tempo que isso está acontecendo. Faz tempo que eu vivo no meio de pessoas que me difamam. Faz tempo que eu vivo no meio de pessoas que mentem para mim. Eu realmente procuro preservar a paz e eu sou pacífico. Mas enquanto eu sou pacífico, verso 7, mas quando eu falo, eles já procuram a guerra, literalmente, talvez lá no norte dizia assim, é uma gente arengueira, não é que gosta de briga, que gosta de confusão. Eu sou pacífico, mas eles querem a guerra. E eu já pedi para Deus e Deus não me tira daqui. Vamos para a prática. Você já trabalhou num lugar assim, já não trabalhou? Difamação, fofoca, briga. Você não trabalhou num lugar assim? Vamos piorar um pouquinho as coisas? Você já não viveu no meio de familiares que eram assim? Sua própria família? Já. Você já não teve vizinhos que eram assim? Vamos piorar um pouquinho mais? Você já não encontrou gente na igreja que é assim? Vocês só sorriram agora, ninguém respondeu. Não é assim, gente. E qual é a nossa, vamos dizer, ilusão? Nós pedimos para Deus remover tudo isso. E Ele não remove. A gente pede para Deus tirar tudo isso. E Ele não tira. Deixa eu deixar você perceber uma coisa. Talvez a sua família seja de gente assim. Você é o único salvo no meio deles. Você gostaria de viver em outro lugar e não enfrentar essas coisas, mas você é o único salvo no meio de um monte de gente perdida. Você está no lugar certo. Pastor, você está doido? É tudo gente que me difama, é tudo gente que mente para mim. Meu irmão, você está no lugar certo. Se você não tivesse no lugar certo, Deus te removeria. Mas você está no lugar certo, você é a luz no meio das trevas. Deus não removeu o salmista. Ai de mim, ele diz, há bastante tempo habito com essa gente briguenta. Ai de mim. A gente tem dó de si mesmo, não tem dó de nós mesmos? Eu já falei tantas vezes a você que Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com a nossa santidade. É diferente. Ele manteve o salmista ali. Ele não removeu os difamadores. Ele não removeu os mentirosos. Ele manteve o salmista ali como um testemunho da sua luz.
Deixa eu concluir agora, para nós entendermos um pouco melhor isso na prática. Primeiro, uma constatação. A forma mais diabólica, a forma mais eficaz de destruir uma família e a igreja é a difamação. Não tem coisa mais hostil que a difamação. Você quer destruir a vida de alguém? Difame. Você quer destruir a sua família? Difame. Difame o seu marido para os seus filhos. Difame a sua esposa para os seus filhos. Você vai destruir a sua família. Você quer destruir essa igreja? Difame qualquer um de nós. Difame os líderes, os pastores. Você vai estar fazendo o que Satanás quer, o meio mais eficaz de destruir uma família, uma igreja, é a difamação. Olhe isso no meio da política. Havia um político no Rio Grande do Sul, que foi ele, eu lembro isso, em 92, foi ele que era o presidente da Câmara, quando cassaram o presidente em 92. Então é ele aquele que chamava os deputados para votarem. Logo depois disso, sabe como eles se vingaram dele? Tinha uma revista naquela época, as coisas não eram digitais, eram todas, né, em papel. Então nessa revista, na capa da revista, eles disseram que ele tinha desviado 10 milhões. Era muito dinheiro naquela época. Havia uma dúvida sobre aqueles 10 milhões. Daí eles pegaram e imprimiram centenas de milhares da capa da revista. Daí quando o repórter que fez a investigação viu, ele disse assim, olha, não, vocês estão errados, não é 10 milhões, é 10 mil. Daí o homem disse assim, agora é tarde demais, a gente não tem dinheiro para reimprimir a capa. E eles largaram daquele jeito. O homem foi cassado e 20 anos depois, antes de morrer, o repórter contou a verdade. A gente pode dizer assim, tarde demais, né? Por que eu estou usando esse exemplo? Quantas vezes eu vi isso na igreja? Estou há 49 anos na igreja, minha vida inteira. Estava conversando com a minha mãe essa semana e ela lembrando que a gente foi para a igreja quando eu tinha 4 meses. Quantas vezes eu vi isso na igreja? Gente ser difamada. E a pessoa só ter coragem de dizer que aquilo era mentira 10, 15, 20 anos depois. Foram 20 anos de humilhação para quem não devia nada. Então, a difamação, ela é uma arma preciosa de Satanás para destruir a igreja, e a gente tem que ter cuidado. Agora eu quero que você responda uma pergunta. Você olhou para tudo isso, mas se nós tivéssemos que separar difamados e difamadores, de que lado você estaria? Você estaria no grupo daqueles que são difamados ou no grupo daqueles que difamam? Já pensou nisso? Já pensou bem nisso? De que lado nós estamos? E terminar dizendo que não é estranho que Deus lhe envie a servir em lugares como esse, que as pessoas estão lhe difamando, mentindo para você. Não é estranho que Deus coloque você numa família onde isso acontece. Você é a luz do mundo. E não há outro meio que eles conheçam Jesus Cristo, a não ser da sua vida. Eu servi a Deus em mais de um lugar durante o pastorado. Eu servi a Deus em lugares difíceis. Às vezes eu me perguntava, por que Deus me quer aqui? E é para isto. Ele vai nos enviar a lugares hostis. Por isso, terminando, nunca se deixe vencer pela amargura. Vamos para Romanos 12 de novo, verso 17. Estamos terminando agora. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Esse é o nosso alvo. Verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós. Notem que há essas preposições. Se for possível, quanto estiver em vós, tendes o quê? Paz com todos os homens. Notem que sempre instruímos os irmãos dizendo
que para perdoar precisa de quantas pessoas? Uma. Para reconciliar, pelo menos duas. No que depender de você, seja o reconciliador. Tendes paz. Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, nós lemos isto, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu sempre digo a vocês, os seus inimigos, se é que você tem inimigos, são os primeiros da sua lista de oração. Então, não leia a minha lista de oração, certo? Você vai saber quem está lá em cima. São os primeiros. Você tem dificuldade com alguém? Topo da lista. Todo dia. Eu acho que vocês são iguais a mim. Não tem gente que a gente ora todos os dias? Acontece com vocês ou não? Sim. Tem pessoas que eu oro uma vez por semana. Acontece com você? Tem pessoas que eu oro mais ou menos uma vez por mês. Estão longe de mim. Tem pessoas que eu lembro, às vezes ligo e oro uma vez por ano. Não é assim com vocês também? Comigo é assim. A minha lista de oração funciona desse jeito. Tem gente que eu oro todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, ou só quando encontro, sei lá quando. Aqueles que temos dificuldades são os primeiros da nossa lista de oração. Por quê? Para que não nos deixemos vencer do mal. Mas façamos o que no verso 21? Vence o mal com o bem. Agora, aquilo que está na sua mente, eu quero responder agora, pastor, por que ser assim? Se a gente for assim, o mundo vai considerar a gente, desculpe a palavra, uns otários. Você é um tolo, você é um otário, você é um bobo. Todo mundo pisa em cima de você. Todo mundo difama você. Todo mundo vem em mente para você. E você não se vinga de ninguém. Já vi ter oportunidade de se vingar e você não se vinga. Você é um tolo, um fraco. Pois é. A que fraco nós seguimos? A que fraco nós imitamos? 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Agora preste atenção. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Você é um salvo em Cristo? Então é isso que se espera de você. Você conhece Jesus? É essa a sua atitude. Se eles zombaram de Jesus por ser assim, vão zombar de você também, não se preocupe. Não tem problema não. Se eles riram de Jesus porque Jesus era assim, vão rir de você também, não tem problema não. Agora, se eu estou seguindo a Jesus Cristo, é esse o meu comportamento. Então, posso encerrar da seguinte forma. O salmista no Salmo 120, enfrentou a mesma circunstância que nós enfrentamos hoje. A resposta que Deus deu para ele é a mesma resposta que ele dá para mim e você. Deus não muda. Se ele disse e demonstrou ao salmista que não mudaria a circunstância, mas o faria ver a circunstância de uma forma diferente, é a mesma resposta a nós. Não se surpreenda se Deus não tira esse tipo de gente de perto de você. Deus quer que através de você, essas pessoas sejam abençoadas. Talvez isso leve muito tempo, como levou com o salmista. Mas uma das coisas mais gloriosas da vida cristã é, depois de muitos anos, sendo firme no seu testemunho, você saber que alguém veio a Cristo porque você não pagou o mal com o mal, porque você pagou o mal com o bem. Ele veio a Cristo porque ele viu você ser injuriado e não amaldiçoar. Viu você ser difamado e não pagar na mesma moeda. Uma das maiores alegrias na vida cristã é, depois de muito tempo, ouvir: olha, eu me converti por causa do seu testemunho. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e assim pensamos, não há preço que nós paguemos
que seja caro demais. Que Deus abençoe a cada um e que nós reflitamos seriamente sobre isso.